Olá, pessoal! Eu me chamo Natália Coutinho Scauser e sou graduanda de Odontologia da UFES. Esse é mais um vídeo do projeto ProEnsino. Hoje iremos abordar um tema bem interessante, a anatomia interna dos rins. Os rins são um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, pois estão relacionados com a regulação iônica, a regulação do volume sanguíneo e a regulação do pH, dentre uma série de outras funções, e por isso merecem a nossa atenção. Para facilitar a compreensão da anatomia interna dos rins, veremos antes alguns pontos importantes sobre a anatomia externa. Porém, para maiores detalhes, consulte os livros indicados pela disciplina. Os rins são órgãos pares e estão localizados na cavidade abdominal, um a cada lado da coluna vertebral. Estão inferiormente ao diafragma, junto à parede posterior do abdômen, dispostos retroperitonealmente. Quando comparado ao rim esquerdo, o rim direito apresenta uma posição um pouco mais inferior em virtude da presença do fígado deste lado. O rim no homem tem a forma de um grão de feijão e apresenta uma coloração marrom avermelhada. Possuem cerca de 10 a 12 centímetros de comprimento e cada um pesa cerca de 150 gramas. Os rins apresentam duas faces, anterior e posterior, duas margens, medial e lateral, e dois polos, superior e inferior. Sobre o polo superior, situa-se a glândula suprarrenal, pertencente ao sistema endócrino. O terço médio da margem medial de cada rim é côncavo e nele encontra-se uma fenda denominada de hilo renal. Esse local é o ponto de entrada e saída de uma série de estruturas, como os vasos sanguíneos renais, vasos linfáticos, nervos e a pelve renal. Estes elementos, em conjunto, constituem o pedículo renal. Em um corte frontal dos rins, é possível observar duas regiões distintas. Uma superficial, de cor vermelho clara, denominada de córtex renal, e uma interna, profunda e que ocupa a parte central do interior do rim, a medula renal. Na medula renal, encontramos de 6 a 20 estruturas de formato triangular, denominadas de pirâmides renais. Elas contêm a maior parte dos túbulos coletores de urina, além de parte dos túbulos renais que constituem o néfron. O ápice dessas pirâmides é denominado de papila renal, e elas são perfuradas pelos túbulos coletores de urina. Cada papila está encaixada em uma estrutura tubular denominada de cálice renal menor. Esses cálices se unificam e formam de 2 a 3 cálices renais maiores, que também se unem para formar a pelve renal. Já o córtex renal se situa na periferia dos rins, porém possuem projeções que se insinuam em direção à medula renal, formando assim as colunas renais, que separam as pirâmides renais. No córtex renal são encontrados os néfrons, que consistem nas unidades morfofuncionais dos rins, pois são eles os responsáveis pela formação da urina. Mais detalhes vocês verão na aula sobre o assunto na disciplina de Fisiologia. Como já vimos, a urina formada pelos néfrons é recolhida pelos tubos coletores de urina que se abrem na papila renal. Então é recolhida pelos cálices renais menores, seguindo na sequência até os cálices renais maiores, daí para a pelve renal e, por fim, chegando ao ureter. Não existe um limite preciso onde termina a pelve e se inicia o ureter. Obrigada, espero ter ajudado e caso tenham dúvidas, podem entrar em contato pelo meu e-mail. E para quem não é inscrito no canal, inscrevam-se para sempre ficar por dentro das novidades. Não se esqueçam de acessar as referências bibliográficas. Até a próxima videoaula.